asiáticos, no geral, ali se veem de forma única, né? E eles estão tentando fazer um retorno a uma ideia de unicidade porque eles não conseguem se ver em um mundo pluralista que entregou para eles essa situação. O mundo liberal e pluralista, universalista, entregou para eles uma situação tenebrosa. O resultado disso vai ser um período de retração, um espírito de retração que vai levar a um tribalismo maior, do qual eu sou partidário, inclusive, e que vai levar a conflitos. Isso é algo que tem vários dados trazendo isso. A ideia de que desigualdade não é um problema, cara, é assim, a gente está negando a história, está negando os dados, está negando tudo. Você está vendo tudo pegar fogo ao redor, mas aí a gente vai continuar repetindo. Mas não, peraí, o que eu falei que não é um problema? Repete. O que eu falei que não é um problema? A desigualdade econômica. E assim... Cara, não foi isso que você falou? Assim, tem aquele... São certas... Eles estão discutindo se desigualdade social é um problema para criminalidade. Um mano tá defendendo que sim, o outro tá falando que não. Conversa interessante, hein? Ideias. Não, hoje estamos mais simples do que dá uma olhada. Um burguês do século XVII. Mas você falou o quê, Junito? Não foi isso que você falou? É que vocês estavam falando da desigualdade econômica. E é um problema. É um problema na sociedade. Não é. É algo... Não, vamos lá. Já que o Orlando citou alguns livros... falando da concentração de renda, beleza. Ok, dada a concentração... Mas a concentração de renda tem a ver com a desigualdade econômica. Precisamente, realmente óbvio. Precisamente. Mas como não, pô? É óbvio, a concentração de renda é isto. Quando eu falo de uma desigualdade econômica, professora, por exemplo, na foi nesse papo lá que a Espectro Cinza aí falando, não, enfiou o jogo de soma zero no meio dessa resenha aí. Não, gente, uma desigualdade econômica tem a ver com isso. Não, o jogo de soma zero, aí não sei o que, começa a falar de jogo de soma zero, mas o que tem a ver isso com o que está sendo dito? Do Sul, onde o país ficou mais rico. E agora tem um momento que, assim, as pessoas mais pobres ficaram mais ricas, a renda per capita delas aumentaram, elas tiveram uma melhora de vida muito grande, muito grande. Embora pessoas mais ricas estão ficando mais ricas e está tendo alguma concentração de renda, mas isso que eu tô falando, as pessoas estão ficando mais ricas. Olha só. Qual o grande problema nisso? Então, vamos lá. O grande problema é que essa imagem, pintada de uma maneira muito genérica, ela é, assim, falsa. Por que ela é falsa? Quando você... São falsos? Não são os dados, não são os dados são falsos. Você pega, por exemplo, eu não sei a situação da Coreia do Sul, mas eu agora estou bem instruído sobre a situação dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu estou terminando de ler um livro do Joseph Stiglitz, que é The Price of Inequality, e ele cita lá inumeráveis dados econômicos sobre os Estados Unidos, porque ele fala dos Estados Unidos. Quando você fala que, nos últimos tempos as pessoas ficaram muito mais ricas, então elas estão com a vida boa. Não é bem assim. Você tem, nos Estados Unidos, por exemplo... Junito, é uma coisa muito básica, tá, Junito? Eu vou interromper o Ricardo, mas é uma coisa muito básica, tá, Junito? É um número de média, tá? Esses números de per capita são número de média. Aí eu vou pegar de novo aquele exemplo lá. Se você pegar um cidadão, colocar a cabeça dentro do forno, colocar o pé dentro do freezer e medir a barriga do cara vai estar normal, temperatura normal. Só que o cara vai estar morto. Tem que tomar cuidado com média para analisar dados, ainda mais dados macro, né? Se você pegar uma perspectiva de salário base, se você olhar perfil do salário, você vai ver também isso é nível global. Tem também a questão da China, que isso é importante. O Loconte coloca isso aí naquela discussão lá, e é importante, porque a China tem 1 bilhão e poucos de pessoas, isso dentro de uma média. Destrói uma média, né? Maior população, 1,5 bilhão de pessoas, né? Na China. 1,5 bilhão, saindo de uma pobreza e chegando numa classe média, coisa e tal, tendo um avanço, né? Numa renda. Isso impacta extremamente nos números médios. Uma quantidade enorme de estudantes que estão completamente endividados. Pessoas que não têm perspectiva de pagar as suas dívidas, os seus débitos que eles contraem a partir do pagamento de instituições privadas caríssimas. Então você tem isto. Você tem pessoas que não têm casas, que tiveram as suas vidas arrasadas na bolha que explodiu em 2008 das hipotecas e que estão aí até hoje. Você tem um monte de gente que não consegue obter serviços de saúde porque eles são caríssimos, eles são basicamente impagáveis. Falso. Você tem... Não é falso. É falso, depois falo pra você. Tá bom, cara, então é falso, então é isso. O cara tá inventando, ele criou um monte de dados, ele tirou da bunda dele. Por favor. Ele tirou da bunda dele. Ricardo, me fale um país então pra eu comparar. Me fale um país que tem bastante igualdade econômica. Não é país...
Tá, vamos respirar antes que eu comece a me irritar aqui, né? Não, a audiência tava subindo, tava boa, briga. Vamos lá, então. O Ricardo tá igual eu. Vamos respirar se eu começo a me irritar. Tendo que voltar pro Jabaquara. E tome Jabaquara. Eita porra, velho. Olha só. Eu tô forçando. Eu vi que o pessoal, quando a gente tava falando coisa séria, o pessoal não tava interessado. Eu dei uma provocada aqui. A audiência cresceu 300 pessoas, então agora eu vou voltar. Mas a questão é a seguinte: a provocada que você dá, ela reflete, na verdade, o pensamento de muita gente. Muita gente. Sim, isso não é uma coisa só que... Inclusive, nesse corte aí que estão falando que eu tava numa reunião, que estavam falando que o Kim Kataguiri matou o Boixá. O Kim Kataguiri foi responsável pelo helicóptero do Boixá cair. A gente não conseguiu terminar de ver ontem, porque, não sei, mano, quando a gente tava chegando na Praça da Sé, do nada abriu a porta do vagão e a gente voltou pro Jabaquara. E não conseguiu sair do Jabaquara depois. Mas, enfim... Nesse corte, o Junito falou, quando você fez o debate lá, tal, não sei o que, o Tamir, quando fez o debate, conseguiu dar ponto pros comunistas naquele alastro que foi, né, nos 3 contra 3. E essa discussão tava lá, uma discussão esdrúxula, né, negócio de jogo de soma zero, num contexto que não tem nada a ver, né, e totalmente descabido, e aí começa, não consegue entender link simples entre desigualdade, concentração de renda com pobreza, não consegue, né, fazer esses links, né, aí fica usando esse argumento que é esdrúxulo, em suma, né, é um argumento puta mega esdrúxulo, mas a qualidade de vida das pessoas melhorou, o pobre ganhou mais dinheiro, coisa do tipo, e... Geralmente eu vejo os marxistas afirmando que, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres, isso não tem nenhum dado empírico para se provar tal. Não existe. Se a gente for analisar a partir do século XX, aliás, do século XIX até o século XX, a gente percebe que antes, nesse período, pelo menos, a maior parte esmagadora da população mundial passava fome, estava em pobreza e extrema pobreza. Hoje em dia, é cerca de 1% de pessoas que realmente estão em uma situação de pobreza e de extrema pobreza. Né, descontextualiza todo o número de média, descontextualiza todo o contexto econômico em volta, contextualiza tudo isso, né? E simplesmente joga a parada lá, né? Que você fala assim aleatoriamente, as pessoas acham isso de verdade. Lógico que acham. E elas estão realmente persuadidas disso na direita. Mesmo. Tanto é que tá lá falando. Como é que é o nome daquele outro lá que fica brigando, chamando do Moura de bafudo? Renato Teixeira, né? Renato Teixeira. E a Espectro Cinza tava lá falando isso aí, lá no meio de todo mundo, com essa porcaria de... Com essa mesma conversa aí, né, mano? Conversa sem eira nem beira, né? Mesmo. E isso mas ainda estou convencido, tá? Não, mas isso é falso. Assim, a quantidade de dados estatísticos que mostram o problema da desigualdade é muito grande, é muito gigantesca. Tem livros e livros e livros com dados e dados e dados e dados, estudos. É um conjunto tal de evidências empíricas que fica difícil você contestar. Sim. Assim, é nítido. Qual livro? Nítido. Karl Marx? Eu sei, é brincadeira. Eu só queria mudar de assunto. O pessoal tá bravo agora. Não, mas isso tem tudo a ver com o Papa Francisco. Isso tem tudo a ver com o Papa Francisco. Claro. Então agora deixa você continuar, porque você vai entrar no Francisco agora. Então, a encíclica que eu estou terminando de ler, a Fratelli Tutti, que é uma encíclica que ele escreveu por conta de um documento que ele... Esse Ricardo Almeida não vai ficar muito tempo no MBL, não. Não é de hoje que eu tô vendo esse Ricardo Almeida com os papos decentes, sabia? Ele não vai ficar muito tempo no MBL, não. Se continuar nessa toada aí, ele não vai ficar muito tempo lá, não. Assinou com o imã da Mesquita de Al-Azhar. Isso aí, você viu que ele ficou meio pegou ar no rolê do Jabaquara? Isso aí irrita, mano. Isso aí, depois de um tempo, irrita. A gente, né, a galera tenta explicar umas coisas pra gente conseguir tentar evoluir no assunto. E aí, mano, sempre volta, assim, essas bobagens, do nada, assim, volta de novo, e volta. Aí você fica, quando você vê, mano... Porque você quer se exercitar, assim, né? Você quer entender, aprofundar o assunto, você quer, igual o assunto que a gente tava lendo hoje lá em relação à riqueza, né? Como o serviço se enquadra dentro da riqueza e tal. Você quer chegar nesse momento de você ficar reflexivo, de pensar, de buscar, olha só, caramba, mano, tem uma reflexão nova aqui, não entendi direito, vou pesquisar uma parada, coisa e tal. Você quer chegar nesse ponto e você quer chegar nesse ponto de uma forma coletiva, né? Pô, o que você acha sobre isso? Aí você consulta manda uma mensagem pro mano. O que você acha sobre isso? Gente, tô vendo sobre isso. Você quer conversar coletivamente. Só que isso não consegue acontecer, porque, mano, quando você tenta chegar nesses negócios, você fica voltando pra uma coisa básica, né, velho? Quando você acha que vai avançando, aí você, volta de novo pro negócio básico. Mas, pô, eu tô achando que a gente tá lá desenvolvendo o pensamento lá da Praça da Sé,
Do nada você me aparece com o argumento do Jabaquara. Aí torna a voltar pro Jabaquara. E esse processo de ir tirando coisas para poder chegar a coisas básicas, para depois ir levando as coisas simples, para depois ir levando para um pensamento mais complexo. Um pensamento simples desenvolve outro pensamento simples, que desenvolve outro pensamento, que desenvolve outro pensamento, que linka com outro pensamento, que aí vai deixando o pensamento mais complexo, coisa do tipo. Esse tipo de coisa é quando você está aqui num pensamento um pouco mais complexo, que já tem, sei lá, uns 5 degraus, né, da escada. Aí, mano, o cara solta um bagulho, mano, que o cara não entendeu o primeiro ainda. Aí você, puta que pariu, mano, vamos descer lá pra entender o primeiro. Aí torna de novo, primeiro, agora vamos entender o segundo. Aí o segundo, terceiro, torna de novo, voltar pro primeiro. E fica assim, é difícil, cara. Chega um momento que fica frustrante pra quem tá nesse processo. O Ahmed El-Tayeb, nessa encíclica, a certa altura, ele começa a falar sobre uma série de problemas contemporâneos, né? E ele vai falando sobre o problema da desigualdade, o problema da polarização, o problema do capitalismo individualista desenfreado, né? Que não encontra nenhum outro tipo de valor, exceto a produção, o lucro. Esse negócio da dívida lá, cara, do negócio da dívida do Brasil, da pizza, esse negócio, toda vez que eu tenho que ficar explicando como é que funciona o sistema da dívida, isso me irrita demais, cara. Tá começando... Eu tava até voltando hoje da escola, né, mano? Tava voltando do trampo hoje, aí, mano, eu fiquei pensando, pô, eu acho que eu vou fazer um vídeo gravado, mano. Né? Um vídeo bem simples, assim, gravado. Ó, pessoal, vamos entender isso aqui, reduzindo o negócio a mínimo e tal, com imagens, assim, ilustrando e tal. E, pessoal, é isso aqui, tá? Quando eu tô falando sobre dívida, nós estamos falando sobre essa parada aqui. Vamos avançar disso aqui. Aí, quando alguém aparecer, mano, vê esse videozinho aqui rapidinho, coisa de 5 minutos, depois você volta aqui. Todas essas perspectivas... que para a direita são dogmas, elas na realidade não são dogmas para o pensamento cristão e para o pensamento social do cristianismo e da Igreja Católica. A Igreja Católica se baseia em premissas econômicas e sociais muito diferentes, que dizem respeito à construção das comunidades. Então, assim, você olhar, por exemplo, o que é o capitalismo hoje e nas últimas décadas, e você não vê problema nenhum nisso, não vê nada demais, não vê que a desigualdade econômica e social acarreta uma série de problemas. Para mim, uma pessoa que tem essa posição mesmo é uma pessoa completamente alienada da realidade. Simplesmente não é assim. E é muito curioso isso, porque as pessoas elas sentem os efeitos disso o tempo inteiro. E elas conseguem apontar os efeitos desses processos o tempo inteiro. Então, por exemplo, uma das retóricas mais disseminadas aí na direita... Não, eu posso fazer o vídeo, mas não é assim com intenção de ensinar ninguém, nem cagar a regra de ninguém. Mas eu faço o vídeo pra falar assim, mano, eu estou partindo desse ponto aqui. Se, mano, vocês não estão partindo desse ponto, vamos estressar com esse argumento aqui. Mano, vamos se espancar no Jabaquara. Vamos se espancar no Jabaquara até a gente criar consenso no Jabaquara pra depois a gente ir pro Conceição. Entendeu? Mano, depois que se criou o consenso lá no Jabaquara, todo mundo espancou, todo mundo entendeu o que o outro tá falando, coisa e tal, independente de concordar ou não. Partimos pra Conceição. Entendeu? Não é uma questão de, tipo assim, mano, caralho, tá me querendo ditar, né? Não, mano, eu tenho um ponto de vista, esse ponto de vista é aqui, ó, tá aqui. É daqui que eu saio, do Jabaquara. Pô, eu não concordo com esse ponto de vista, por causa disso, aí nós vamos brigar aqui no Jabaquara, e o pau vai torar. Torou, o pau torou, coisa e tal, mano. Concordo com isso, não concordo com aquilo. Pá, criamos consenso, entramos no trem. Vamos partir pra Conceição. A partir dos consensos, a gente começa a discutir na Conceição. Porque senão, mano, a gente fica nessa indo e voltando igual um doido, velho. Essa coisa do Red Pill, né? Então, um monte de gente que fala Red Pill, porque as mulheres, vagabunda, e bababá, e bababá, e bababá. E essas pessoas sempre enfocam a questão da relação dos sexos a partir do seguinte... Olha lá como é que do nada eu voltei pro Jabaquara, olha lá. Faz isso aí, porque até hoje eu não entendi o problema econômico ser resolvido deixando de pagar a dívida. Sério mesmo, sem meme. Então, hoje eu tava vendo no carro, falei, mas eu vou fazer o vídeo, aí uma das coisas que eu falo no vídeo é assim, mano, ninguém tá propondo calote. Ninguém tá propondo calote aqui. Até porque, empiricamente, calote é impossível. Aí eu vou explicar o porquê. Então, ó, é isso aqui, vamos lá, eu vou bater nesse negócio. Não está sendo dito calote, até porque empiricamente calote é impossível. Eu vou explicar, vou desenhar uma microsociedade, uma microimpressão de dinheiro, né? Um sistema monetário numa microsociedade e os títulos públicos, qual é o efeito que vai ter aquilo dentro daquela microsociedade. E aí depois vou dar o exemplo dessas variáveis, aí vou explicar por que conceitualmente calote nem existe nessa sociedade, porque é impossível quando se trata de
questão interna. Eu vou explicar isso no vídeo assim com desenho. Prisma, né? As coisas estão ruins porque as mulheres se tornaram vagabundas e elas não estão mais seguindo normas cristãs, etc, etc. Só que, tá, ok, isso existe também. Os costumes estão muito degenerados na sociedade. E isso é um lugar comum do conservadorismo. Beleza. Só que você tem um outro lado da questão. Qual é o outro lado da questão? O outro lado da questão é que essas escolhas sexuais tão condicionadas, elas vêm num ambiente de desigualdade brutal, onde se acumulam para as pessoas mais ricas todo tipo de privilégio, todo tipo de condição favorável a tudo, ao passo que as pessoas que não têm isso estão sendo empurradas para baixo. Particularmente a classe baixa e as classes médias estão sendo empurradas para baixo. Isso se reflete em todos os âmbitos da vida, inclusive nas dinâmicas das relações afetivas. É um efeito em cadeia. O Ricardo tá dando apio, mano. O Ricardo tá dando apio pra galera aí, velho. Então isso está presente no problema que esses caras enxergam. Essa desigualdade de oferta sexual, de demanda sexual, ela não vem somente da decadência dos costumes. Ela vem da desigualdade geral da sociedade, que é provocada pela desigualdade econômica, pela concentração de renda e pela concentração de todos os demais atributos que são decorrentes da concentração de renda. Por exemplo, o Stiglitz, ele vai falar... Você tá ouvindo, Juninho? Acho que o Juninho tá nem ouvindo. Será que tá ouvindo, mano? Lá, quando ele disserte sobre o caso americano, o seguinte, existe, né, nos Estados Unidos, desde sempre, a ideia de que se trata de uma terra da oportunidade, né? É a terra onde você vai para lá e você tem oportunidades de mobilidade social. Então, se uma pessoa resolver... Olha só. Se uma pessoa resolver trabalhar com afinco, se dedicar bastante, tal, for muito criativa, ela consegue... Esse tipo de direito aqui que acabou no Brasil e que precisa retornar, gente. É isso aí mesmo. Não tem a ver com o cara, mano, ser comunista. Não tem a ver com isso, mano. Entendeu? Não tem a ver com isso. É simplesmente não ficar discutindo coisas, mano, extremamente rudimentar, entendeu? Rudimentar, mano, eu sou um cara de direita, mano, mas, mano, isso aqui é um fato, isso aqui é um fato, isso aqui é um fato, né? Isso aqui é um fato. E aí, no momento que entra em contradição, aí ele vai tomar as atitudes dele em prisma de uma pessoa de direita, e aí, mano, eu, no caso, sou uma pessoa de esquerda, vou tomar atitude em relação... Acho que vai ter que tomar uma outra atitude em relação ao meu prisma, que é a esquerda. Entendeu? Mas, mano, ficar discutindo coisa rudimentar... isso não envolve... Não é questão de espectro político. Não é só questão rudimentar, como as coisas funcionam, gente. Concentração de renda, capitalismo tende a monopólio, é verdade. Então, mano, precisa ter alguma instituição aqui que vai preservar isso e tal. É isso, não precisa ser de esquerda pra entender uma contradição que tá lá, uma dinâmica que tá exposta, tá colocada. Você não precisa ser de esquerda pra isso, gente. Se vocês entenderem que o capitalismo que a propriedade privada tem contradições, se vocês entenderem isso não vai fazer você ser um cara de esquerda. Não vai fazer, mano. Superar a sua condição inicial e consegue atingir, né, uma vida melhor, consegue subir, né, de condição social. O Stiglitz mostra que esta mobilidade social caiu muito. O que significa? Significa que nas últimas décadas, a partir da década de 70, 80... a capacidade, a possibilidade, a probabilidade de um indivíduo que vem de uma classe média baixa norte-americana chegar numa classe alta diminuiu muito. E a probabilidade de uma pessoa de classe alta cair por incompetência, por má gestão dos seus próprios recursos e tal, caiu muito. Ou seja, está havendo menos mobilidade. E o que significa uma sociedade que tem menos mobilidade? Ela significa dizer nessa sociedade que as pessoas que estão embaixo são mais incompetentes, elas estão mais preguiçosas, não estão conseguindo fazer as coisas? Ou será que as condições objetivas a partir das quais elas podem subir ou descer na escala social se tornaram mais restritivas, mais difíceis? Obviamente, óbvio que é a segunda opção. Evidente que é a segunda opção. Evidente. Outra coisa que ele mostra, né, ele vai mostrando que as chances de você subir mediante estudo, que era um sonho que as gerações anteriores, por exemplo, as gerações dos nossos avós, dos nossos pais, aqui no Brasil e no mundo inteiro, tinham,
né? Meu filho, se você estudar, se você se dedicar, se você for um aluno assim, exemplar e tal, você vai conseguir ascender socialmente. O que ele mostra ali por estatística? Que não é mais assim. Que eles não estão conseguindo mais fazer isso. E pior, que as chances de uma pessoa que venha de classe baixa ou média baixa, de colocar o seu filho numa instituição de ensino que lhe dê, né, condições de disputar com outras pessoas, caiu muito. Outra coisa que aparece, e isso não no livro do Stiglitz, mas no livro do Branko Milanovic, sobre desigualdade também, ele que é um grande especialista. Ricardo tá certo nesse ponto, tá 100% certo. Mano, acho que é a terceira ou quarta vez que eu paro pra ouvir o Ricardo, ele tá falando coisa certa. Outro dia, tem até um corte no canal, ele tava falando sobre o projeto de militarização, né? Um projeto nacional envolvendo a questão dos militares, tal, né? O investimento em defesa. Ele tava lá falando coisa certa. Especialista de desigualdade. Os casamentos que são concentrados por classe aumentaram muito. Ou seja, há 50, 60, 70, 80 anos atrás, era mais provável que uma... O Junito não é intelectual, ele gosta... Gente, não é sobre intelectualismo isso, tá, gente? Não é sobre intelectualismo. Lembre-se sempre, eu sempre gosto de falar, mano, eu sou um cara que não sou intelectual, mano. Vocês estão aqui todo dia, não tem... Mano, não tem a ver com isso, gente. Não tem a ver com isso, velho. Definitivamente não tem a ver com isso. Uma pessoa de classe alta se casasse com uma pessoa de classe baixa do que hoje. Então os casamentos eles ficaram muito concentrados nos estamentos econômicos. Então tudo isso mostra o quê? O que isso mostra na prática? Isso mostra que no seio das democracias modernas formou-se nas últimas décadas uma verdadeira oligarquia. No sentido grego, no sentido antigo da palavra oligarquia. O que nós temos hoje na democracia, e por isso que a crise da democracia, no fundo, é uma crise da oligarquia. Porque você tem uma democracia que é, na prática, uma oligarquia, que é, na prática, uma plutocracia. Eu só repeti a pergunta para você responder. Tá, diga. Acho que voltou, o diagnóstico, como eu falei, é muito bom e tal, é realmente o que acontece e tal, faz muito sentido. O meu problema é sempre com a solução. E a solução nunca é o que deu, como eu vou repetir, como você falou no final. Aí sim, é a solução, é aí sim que vai definir se você é um cara de direito ou não. Agora, quando a gente fica discutindo sobre o diagnóstico, tá lá um paciente, gente, tá aqui, ó, fizemos aqui uma biópsia, tem um tumor. Tem um tumor aqui no cara, é maligno, coisa e tal. Vamos discutir o tratamento? Aí a gente pode divergir. Pô, eu sou um cara de esquerda, mano, eu entendo que o tratamento tem que ser mais ou menos assim, tá? Eu sou um cara de direita, o tratamento tem que ser assim. Aí sim. Agora, mano, o que acontece é assim, tem lá a porra do tumor, tá pouco com a biópsia. Mano, abrir uma... Porque já tá chegando o nível de vocês estão abrindo o corpo do cara, abre o corpo do cara, pega lá a porra mano, do tumor. Tá aqui o tumor, cacete. Tá aqui o tumor. Não, mas isso não é tumor, é o jogo de soma zero... O que tem a ver jogo de soma zero com a porra do tumor que a gente tá falando aqui, gente? Aí fica nessa porra, mano. Não aceita com o tumor, entendeu? Porque se aceitar com o negócio do tumor, vai achar que você é esquerdista. Você não tem nada a ver com isso, bicho. É a porra do tumor aqui, ó. Se vai definir que você é esquerdista ou direitista, é a solução que você vai dar pra porra do tumor. Agora não tem como a gente ficar vendo na sociedade e tá lá, porra de um tumor, um corpo aberto, o paciente aberto. Gente, o paciente tá aberto lá. E você discutindo aqui se o negócio é tumor ou não, tá aqui a porra do tumor. Tem que fechar o paciente lá, caralho. E fica nessa porra. Aí, mano, vamos à solução. Aí vai pra solução, mano, eu acho que tem que ser assim, coisa e tal. Não, mas isso aí é tratamento pra tumor, isso aqui não é tumor. Ô, desgraça! Aqui a porra do tumor, desgraça! E toma lá o corpo aberto e toma discutir de novo com o negócio do tumor. Aí explica que é tumor. Aí vai de novo. Não, eu acho que tem que ser assim, coisa e tal, coisa e tal. Não, mas aí... né, aí isso aí é tratamento pra tumor, mas isso aí não é tumor. Caralho, de novo esse papo de não tumor... E fica nessa porra, velho. Foi as reformas neoliberais dos anos 70. Nunca a solução é mais mercado, mais liberdade econômica, que é o que deu essa mobilidade social e que causou toda essa riqueza e diminuição da pobreza no mundo. Vamos voltar então com aquelas reformas que geraram riqueza? Não. Vamos fazer diferente, porque agora o mundo tá muito desigual. Tá. Entendeu, professor? Esse é o meu... Então, vamos por parte. Eu sei a sua insatisfação qual é. Ele não ouviu nada, né? Digamos assim.
o lugar de onde vem a sua pergunta, e eu estava aqui me defendendo antes de falar, porque eu sei que as pessoas vão me atacar, elas me atacam hoje por duas razões. Por essa que eu falo de desigualdade, agora eu estou levantando mais isso, e vou apresentar um texto. E porque você é careca. Não, e por causa de islamismo. Mas o islamismo é pior ainda. Quando eu falo de islamismo, aí os ataques são pesados mesmo. É tipo, expulse do MBL, saia daí, cale sua boca, você não vale nada. Daí pra baixo. Mas ok, tudo bem. Entendemos como é que eu sou atacado toda a live com coisa pior. Entendemos como é que é. Então, entendemos como é que a coisa funciona. Mas sobre isso, vamos devagar com o Andor. A existência de mercados e de uma economia privada, pujante, data essa sistemática, em termos assim, abrangentes, desde a Revolução Industrial. Então, isso é uma coisa que atravessa o mundo por muitíssimo tempo. O que não significa de maneira nenhuma que formas de regulação desses mercados não tenham sido estabelecidas em várias épocas e formas diferentes. A forma específica de regulação dos mercados que marca essa nova fase do capitalismo mundial das últimas décadas e que se caracteriza pela enorme flexibilização dos mercados, pela redução da capacidade do Estado de regular esses mercados, pela venda de uma série de ativos estatais para... Não o quê? Você tá dizendo que não é isso que aconteceu no mundo? Não! Então o que Aí, ó, isso aí é legítimo, Julito. Mano, não tô concordando com esse negócio. Vamos discutir esse negócio? Aí fica discutindo esse negócio, porque senão, mano, aí... Só não faça isso, mano. Discuta o negócio, aí, pô... mano, você tem um ponto. Seu ponto é mais forte, coisa do tipo, seu ponto é mais forte. Aí, mano, amanhã você vai estar repetindo de novo essa porra desse livre mercado, entendeu? É isso aí que é foda, mano. Mas enfim, pessoal, essa discussão aí, depois se quiser continuar lá vendo lá como é que foi essa luta aí, porque, mano, o Jabaquara ali vai ficar mocota, velho. Porra, que agonia do caramba, você tá aqui dentro do metrô, velho. Próxima estação, Conceição. E quando você abre, tá a plaquinha do Jabaquara. Falou, caralho, bicho, de novo Jabaquara, você entra de novo no trem. Próxima estação, next stage, estação Conceição. Metrô encostando, aí vai, mano, quando vai devagarzinho assim, né, que você fica olhando pelo vidro, aí lá, Jabaquara, aí você, caralho, bicho. Caralho, mano, tô parecendo o metrô do Harry Potter, velho, que porra é essa, cara? Bizarro.